Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Cargas, e nós vamos discutir hoje talha. A gente pode chamar talha ou moitão, a gente chama de talha, a gente chama de moitão, não há problema nenhum, é o mesmo elemento mecânico. O objetivo da talha ou moitão é multiplicar a capacidade de elevação. Então, se um cabo aguenta 1 tonelada, se eu fizer 2 cabos em paralelo, eu consigo levantar 2 toneladas, e assim sucessivamente, né? Então, é um sistema composto de cabos e polias, cuja função é aumentar a capacidade de elevação. Eu tenho basicamente dois tipos de talhas. Talhas exponenciais, que a grande vantagem delas é eu multiplicar muito rápido a força. Cada polia a mais que eu coloco nessa talha, eu duplico a força, por isso chama talha exponencial, porque a multiplicação da carga é 2 elevado ao número de polias, né? Vou explicar aqui. Se fizer uma força F aqui, aqui é o mesmo cabo, vem uma outra força F aqui, como é o mesmo cabo, uma força F aqui. Para equilibrar essa polia, 2F aqui. 2F aqui, 2F do mesmo lado, do outro lado, é o mesmo cabo. Para equilibrar, 4F. 4F do outro lado, é o mesmo cabo. Para equilibrar, 8F. Então, eu com 3 polias, eu multipliquei essa força por 8, essa equação, né? 2 vezes o número de polias. Uma polia multiplica por 2, 2 elevado a 1. 2 polias multiplica por 4, 2 elevado a 2, 4. 3 polias multiplica por 8, 2 elevado a 3. 8 vezes a força no cabo. Ele tem duas grandes vantagens. A primeira é que eu tenho várias pontas de cabo. Então, por exemplo, esse cabo aqui é uma ponta presa aqui, uma ponta lá em cima. Esse outro cabo, uma ponta vem aqui, prende aqui. Esse outro cabo, uma prende aqui e prende aqui a ponta e vai embora para cá. Então, eu tenho, nesse caso, por exemplo, que eu tenho 3 polias, eu tenho 3 trechos de cabos, portanto, eu tenho 6 pontas de cabo para prender. Por que isso é um problema? Porque a gente já viu na aula passada que cabo com essa distribuição é muito alto. Então, nada é impossível no mundo, né? Mas se eu tiver o mínimo de cuidado com o equipamento, nunca um cabo vai rupturar no meio dele. Nunca. Mas se vier a acontecer, a responsabilidade é de quem me vendeu o cabo. É lógico se eu tiver um mínimo de manutenção, né? Mas se der esse problema, eu aciono o meu fornecedor de cabo de aço. Agora, as pontas de cabo, como a gente já viu também no capítulo passado, somos nós que fazemos. Então, se houver um problema na ponta do cabo, é nossa responsabilidade. Bom, como todo mundo diz, quanto mais oportunidade da coisa errada, pior, então é melhor eu ter menos pontas de cabo possível. Isso é uma grande desvantagem para o projeto, porque eu tenho muito mais pontas a prender, muito mais problemas que podem ocorrer, problemas possíveis de ocorrer no equipamento. Isso nunca é bom. E outra grande desvantagem é que, como cada cabo tem uma força aplicada nele, eu vou ter diâmetros de cabos diferentes. Isso significa que no mesmo sistema eu tenho vários cabos de diâmetros diferentes. Isso é ruim para manutenção. Aumenta o custo de manutenção. Eu tenho que ter mais cabo guardado em manutenção, mais equipamento. Pior, o problema fica mais caro. Então, por causa dessas duas desvantagens, dificilmente eu uso talha exponencial. Eu só uso talha exponencial se eu tiver um problema de espaço muito grande mesmo. Aí eu vou usar talha exponencial por causa da vantagem que ela tem. E eu tenho talha simples ou gêmea. A diferença entre talha simples ou gêmea, geometria é a mesma. A diferença é que na talha simples, apenas uma ponta do cabo é enrolada. Uma ponta é presa, a outra ponta é enrolada. Então todas as polias que tem nessa talha são polias de passagem, porque o cabo passa por elas para ser enrolado no tambor. A talha gêmea, diferentemente, as duas pontas do cabo são enroladas. Por exemplo, aqui, ó. Puxa as duas pontas ao mesmo tambor, puxa as duas pontas ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho as polias de passagem. E eu tenho uma polia que chama polia compensadora. Teoricamente, essa polia compensadora é desnecessária. Porque se eu puxo aqui, igual, esse moitão vai subir paralelo e essa polia nunca vai mexer. Então, é desnecessária. Teoricamente, ela é desnecessária. Mas na prática, ela é imprescindível. Por quê? Porque ela compensa possíveis desalinhamentos do moitão. Bom, primeiro, por que tem que compensar desalinhamentos? A gente vai ver mais para frente, em outro capítulo, que o meu gancho ele tem que estar constantemente na vertical. Se ele estiver inclinado, vai aparecer um momento fletor no gancho que não é previsto em projeto. Então, meu gancho tem que estar na vertical. Para meu gancho estar na vertical,
a minha cruzeta, que é esse eixo aqui, tem que estar na horizontal. Então eu preciso garantir que o meu moitão está sempre na horizontal. Muito bem. Bom, mas por que ele pode não estar na horizontal? Porque na prática esse cabo aqui é um cabo real, não é um cabo teórico, é um cabo real. Se ele é um cabo real, ele não é um cabo perfeitamente homogêneo, né? Não existe nenhum material perfeitamente homogêneo no mundo. Portanto, pode ser que esse pedaço aqui estique mais do que esse. E se isso acontecer, esse lado ia descer, ia ficar inclinado, meu moitão. E não pode. Aí, como eu tenho uma polea compensadora, o que ela faz? Ela dá uma pequena compensação, um pequeno movimento, não dá uma volta inteira, um movimento e ajusta. Pega um pouquinho de cabo para cá, por exemplo, que esticou mais, e leva para o outro lado. Ou o contrário que seja. Outro problema que pode acontecer é que o tambor não é perfeitamente cilíndrico. Ele tem uma conicidade. Vamos dizer que aqui seja maior o diâmetro do que aqui. Pouca coisa, mas um pouco maior. Porque nada é perfeito no mundo. Se esse diâmetro é maior do que esse, a hora que eu dou uma volta de tambor, ele enrola mais cabo aqui do que aqui, porque o perímetro é maior. Se ele enrola mais cabo aqui do que aqui, esse moitão ia de novo inclinar. Não pode. O que acontece? A polea compensadora compensa automaticamente esse desequilíbrio. Então, na prática, na teoria, ela não serve para nada. Ela é desnecessária, mas na prática ela é imprescindível. Muito bem. A talha simples hoje pode ser ainda curta ou longa. A talha curta é isso que está aqui. A grande vantagem dela é que ela usa menos altura. Ela é mais baixinha. Ela é mais larga, mas é mais baixinha. E eu tenho só um eixo a ser dimensionado, que é a cruzeta. Então vamos ver nos próximos capítulos. A talha longa, por sua vez, é uma talha mais comprida. A grande vantagem dela é que ela usa menos largura, ela é mais fina. E ela tem dois eixos para serem dimensionados, mas são eixos de cálculo mais simples. Porque esse eixo é um eixo cilíndrico, esse eixo é cilíndrico também. E a cruzeta, não, nós vamos ver a cruzeta, chama cruzeta porque parece uma cruz. É um cálculo mais complexo. Não é possível, nós vamos aprender a calcular, todo mundo já calcula normalmente, né? Isso está resolvido faz um tempo, mas é uma desvantagem para a talha curta. É um cálculo de um eixo só, mas mais trabalhoso. Aqui é o cálculo de dois eixos, mas menos trabalhoso. Como é que eu escolho a talha curta ou a talha longa? Em função do layout que eu tenho disponível. Aí eu tenho problema de altura, eu preciso levantar a carga e o teto da minha fábrica não é tão alto suficientemente, aí eu uso uma talha curta. Para poder levantar mais a carga, a talha ser menor e eu poder levantar mais a carga. Não, eu tenho problema de espaço lateral, então eu uso uma talha longa. Tá? Muito bem. As talhas têm polias, e as polias, além de poderem ser de passagem e compensadora, ainda podem ser móveis ou fixas. Polias móveis são as que se movem, são as que sobem e descem junto com a carga. São as polias que ficam lá embaixo. A hora que a carga sobe, a polia sobe e desce. São as polias que estão montadas sobre a cruzeta. E eu tenho as polias fixas, que são as polias que são fixadas lá em cima do carro. Elas não sobem e descem junto da carga. As polias móveis são polias de passagem. As polias fixas, uma delas é a polia compensadora, se for talha gêmea. As outras são polias de passagem. Então, a polia fixa, uma delas é a compensadora. As outras são de passagem, se tiver mais do que uma lá em cima. Agora, as polias móveis, todas elas são de passagem, porque o cabo justamente passa por ela para a carga subir e descer. Bom, o rendimento de talha é considerado na subida da talha. A talha tem atrito dos mancais das polias. Esse atrito, nós já sabemos, é prejudicial para o movimento. Portanto, eu me preocupo na hora que eu vou subir a carga, porque na hora que eu subo a carga, eu preciso de potência de motor para fazer esse levantamento da carga, essa elevação da carga. Bom, se eu tiver cabo saindo da polia móvel, que é essa figura aqui, a última polia na qual o cabo passa é a polia de baixo, aí o cabo sobe para cima para ser enrolado no tambor. Essa é a minha equação de rendimento. Eu já vou explicar para vocês. É 1 sobre o número de cabos, vou explicar 1 menos o rendimento de cada polia elevado ao número de cabos, dividido por 1 menos o rendimento de cada polia. Se eu tiver cabo da polia fixa, é esse caso aqui. Então o cabo, em vez de ser enrolado lá em cima,
eu viro ele mais uma vez e puxo ele aqui para baixo. Esse tipo de moitão, já vou avançar, ele é utilizável quando eu tenho, basicamente, via de regra, tudo tem exceção na engenharia, uma talha manual, em que eu estou aqui embaixo e estou puxando o cabo para baixo para levantar a carga que está do meu lado. Se eu tiver uma talha não manual, uma talha com motor, o motor tem que ficar lá em cima do carro, para andar junto da ponta, junto da carga. Se o motor está lá em cima, ele aciona o tambor que também está lá em cima. E aí o tambor então puxa o cabo para cima. Então quando eu tenho uma talha motorizada, tambor e motor lá em cima, lá no carro, é esse layout. Quando eu tenho uma talha manual, e eu estou lá embaixo para puxar o cabo, é esse layout. Muito bem. Cabo da polia fixa também tem uma equação para rendimento da talha, um sobre o número de cabos, rendimento de cada polia, menos rendimento de cada polia elevado ao número de cabos mais 1, dividido por um menos o rendimento de cada polia. Se você percebeu, essas equações são em função do número de cabos, e não em função do número de polias. Na verdade, o rendimento de uma talha, se tiver uma polia, é o próprio rendimento da polia. Se tiver duas polias, o rendimento da polia é o quadrado. Se tiver três polias, o rendimento da polia é o cubo. Essa é a equação básica, você aprendeu já há muito tempo. Física, em questões materiais, rendimento de malha, aprendeu em um monte de lugares aí. Muito bem. Só que a gente coloca as equações em função do número de cabos. Por quê? Porque o número de cabos é um número, a gente já vai ver daqui a pouco, é um número usual na área. Quantos cabos tem aquele moitão? 4, 8, 12, 16, acabou. É o número que todo mundo trabalha com ele. E o número de polias, é lógico que é fácil deduzir, né? Por exemplo, isso aqui são 4 cabos. 1, 2, 3, 4 cabos. São 3 polias. Mas, como engenheiro não gosta de fazer coisa que não precisa, e como já tem informação do número de cabos, então a equação já está no número de cabos aqui. Se você olhar dessa equação para essa, prestar atenção, você vai ver que dessa equação para essa, a única coisa que mudou é que tem uma polia a mais, que é essa última polia aqui para o cabo voltar para baixo agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar pelo rendimento de uma polia. Então está aqui, ó, isso aqui é o rendimento da polia elevado a zero. O rendimento da polia elevado a zero mais 1 é o rendimento da polia. O rendimento da polia elevado ao número de cabos. O rendimento da polia elevado ao número de cabos mais 1, número de cabos mais 1. Então essa é a equação para calcular o rendimento da talha, que é devido à subida da carga, no momento da subida da carga. É o quanto eu estou perdendo de energia. Essa é a razão porque eu tenho duas equações para cabos da polia móvel e da polia fixa, porque na polia fixa, cabos da polia fixa, eu tenho 4 cabos também nesse caso aqui. 1, 2, 3, 4 cabos. Mas eu tenho uma polia a mais. Então eu tenho que somar uma polia a mais na equação, porque eu tenho duas equações. Tá? Eu não preciso me preocupar em calcular, usar aquela equação para fazer as contas, porque existem tabelas práticas que já me dão. Em função do número de cabos, se o cabo sai da polia móvel ou sai da polia fixa, se é mancar o descarregamento de rolamento, já me faz a conta, já me está aqui, pronto. Aquela equaçãozinha, eu tenho um monte de conta pronta aqui. Se eu quiser, eu posso usar a equação para fazer a conta, não tem problema nenhum. Você aprendeu a equação, acabou de ver a equação. Mas na prática, como sou engenheiro e quero ser ágil, não quero fazer o que eu não preciso, eu entro na tabela, pego o valor do rendimento da talha e já resolvo o meu problema. Muito bem. Equação de retenção é quando a carga está descendo. Por quê? Porque como a talha tem atrito, quanto mais atrito, menos eu uso o freio para segurar a carga. Então é bom para mim. Então na descida da carga é bom ter atrito. Na subida da carga é ruim ter atrito. Então a gente muda de nome, para ficar claro esse conceito. Então na subida é rendimento, na descida é coeficiente de retenção. Bom, se o cabo estiver saindo da polia móvel, eu tenho aqui minha equação. Se o cabo estiver saindo da polia fixa, está aqui outra equação. E na verdade é o mesmo conceito. Eu somei, eu multipliquei por 1 vezes o rendimento da polia, então somei 1 no índice aqui, então aqui ZC menos 1 mais 1 é ZC. Aqui ZC, ZC mais 1. Na verdade eu somei o rendimento de uma polia aqui, né? Eu combinei, somei não, combinei. No caso eu multipliquei, né? Porque rendimentos são multiplicados. Também não preciso me preocupar em fazer as contas, porque eu também tenho tabelas práticas que me dão coeficiente de retenção para várias situações aqui. Bom, velocidade de elevação. Velocidade de elevação, o conceito é, quanto maior a carga, menor deve ser a velocidade de elevação. Por que isso? Problema de segurança, inércia. Um exemplo bem simples para você entender. Você está numa estrada, pista simples, tem um caminhão na sua frente na subida.
Aí ele está a 10 por hora. Aí você está com raiva de ficar atrás do caminhão esperando ele. Você não pode ultrapassar, porque é subida, faixa dupla, faixa contínua. Você não pode ultrapassar o caminhão. Você fica o tempo inteiro atrás do caminhão naquela subidona a 10 por hora. Aí chegar lá em cima você consegue ultrapassar o caminhão. Aí vem uma descida. É comum, né? Tem uma subida, depois uma descida. Aí vem uma descidona. Você está na frente do caminhão, né? Aí você vai lá, chega a 80 por hora. E vai 80 por hora na descida. Aí você olha no espelhinho, vem aquele caminhão a 150 por hora descendo. Aí você fala assim, ele me segurou na subida, agora eu vou segurar ele na descida. Não faça isso. Sabe por quê? Porque um caminhão de 30, 40 toneladas, carregado com mais 30, 40 toneladas, a 150 por hora, ele não para de jeito nenhum. Não adianta o motorista querer ou não parar. Não vai parar. A inércia é muito grande. É para de segurança. Por isso que o caminhão não pode correr, porque se correr ninguém para ele. Muita massa, muito inércia. Bom, caminhão é problema do motorista, ele tem que ter consciência de não correr, mas a ponte rolante é projeto do engenheiro. Então não pode isso acontecer. Então o que eu faço? Quando a carga é muito grande, eu diminuo a velocidade de elevação, para manter essa inércia dentro de limites razoáveis de controle. Se eu levantar uma carga de 100 toneladas, 100 km por hora, ninguém para essa carga. É um fato. Muito bem. As cargas, as velocidades em função das cargas, então, elas são sugeridas por norma e também consideram a classe de equipamento. Classes mais elevadas, o equipamento tem que andar mais rápido. Né? Maior número de ciclos por hora, ele tem que andar mais rápido para conseguir cumprir o serviço dele. Já vimos isso lá no capítulo anterior, lá atrás. Bom, então está aqui minha tabela de normas sugerindo as velocidades de movimento. Essa tabela me dá a velocidade de elevação, de movimento do carro, movimento da ponte. E nós vamos usar nesse capítulo só a elevação, nós estamos calculando só a talha, né? Mas mais à frente nós vamos calcular o sistema de direção, o sistema de translação, nós vamos voltar nessa tabela. Mas o conceito então é aquele, quanto maior a capacidade de carga, menor a velocidade de elevação. Pode ver, né? Quanto mais esse número aumenta, mais esse aqui diminui. Ó. Começa com 3 para 6, aqui vai 150 para 1,5. Aqui aumentou, aqui diminuiu. Que é o conceito. Muito bem. Observações dessa tabela, eu tenho dois conjuntos de observação aqui. Primeiro, esse conjunto aqui, que diz que aquelas velocidades elas são para pontes com cabine. A ponte pode ter cabine ou não? Pode ter cabine, o operador fica numa cabininha e a ponte leva a cabine junto, ele fica sentadinho e a ponte leva ele para lá e para cá, junto da ponte. E eu tenho ponte comando do piso, botoeira. Então, desce um cabo lá da ponte, eu fico de pé no piso, apertando os botões e movimentando a ponte rolante. Muito bem. Pontes rolantes que são comandadas do piso, a velocidade máxima admissível é de 40 metros por minuto. Por que isso? Porque eu não posso usar naquela tabela que pode ter velocidades maiores. Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Se você pensar uma pessoa andando naturalmente, um passo é 67 centímetros, mais ou menos. Pode medir aí. Vai dar um passo aí, você vê que é isso. E a gente dá mais ou menos um passo por segundo, uma caminhada natural. 1.000, 2.000, caminhada tranquila. Muito bem. Quer dizer que numa caminhada natural a gente faz 67 centímetros por segundo. Se eu passar isso aí para metros por minuto, se eu multiplicar por 60 e dividir por 100, dá exatamente 40 metros por minuto. O que significa isso? Se eu fizer um equipamento controlado do chão, velocidade maior do que 40 metros por minuto, a pessoa tem que sair correndo atrás da ponte rolante. Isso não pode acontecer. Então, ponte controlada do chão, máxima velocidade, 40 metros por minuto. E a segunda observação, o segundo conjunto aqui é que a velocidade está em função da classe. Mas não está escrito classe lá na tabela, está escrito até 18 ciclos por hora, velocidade baixa. De 18 a 30 ciclos por hora, velocidade média e assim por diante. Bom, aqui já está escrito a mão, já está resolvido o problema. Mas de onde que veio essa informação? Veio lá no capítulo anterior. Ó. Por exemplo, até 18 ciclos por hora é classe 0, que é até 6 ciclos por hora. E classe 1, que é de 6 a 18 ciclos por hora, ou seja, até 18 ciclos por hora, classes 1 e 2. De 18 a 30 ciclos por hora é classe 2. Ó. Desculpa, aqui classe 0 e 1, desculpa, classe 0 e 1, classe 2. Acima de 30 ciclos por hora é classe 3, 30 até 60. E classe 4, acima de 60. Então, acima de 30 ciclos por hora, classes 3 e 4, velocidade alta. Então, agora você sabe. Classe 0 e 1, velocidade baixa. Classe 2, velocidade média. Classe 3 e 4, velocidade alta.
aquela tabela lá que a gente acabou de ver. Muito bem, polias da talha. A função das polias é permitir a mudança da direção do cabo. Eu falei para vocês, já vimos isso, tomara que todos tenham concordado, que o cabo não tem nenhuma resistência à compressão. Se eu comprimir ele dobra. Então, como é que eu faço o cabo mudar de direção? Se eu puxar ele para o lado, ele vai inteiro. E aí temos um problema. Então o que eu faço? Coloco uma polia e permito que o cabo mude de direção. Por exemplo, ele está descendo e passa a subir. Que é o que a gente viu agora, por exemplo, nos meus esquemas de talha. Bom, as polias podem ser compradas, podem ser fabricadas. Usualmente elas são compradas porque é mais barato. Ou comprar de alguém que é especializado em polia, que só fabrica polia, fabrica um monte de polia, vende um monte de polia, portanto o preço é menor do que se eu fabricar na minha empresa. Por exemplo, você não fabrica clips na sua casa, você compra. Não compensa. Ah, mas eu sei fazer um clipe. Você pega um pedacinho de arame, dobra ele e faz um clipe para você. Isso. Fica muito mais barato eu ir lá e comprar clipes. Não é mais. O conceito é o mesmo. Então, geralmente a gente compra as polias. E quando eu compro a polia, eu compro então de quem vende e fabrica um monte de polia. Como a polia tem uma geometria razoavelmente complexa, fundição. Então as polias compradas, elas são de ferro fundido. Bom, mas a gente vai ver daqui a pouco, em seguida agora, que as polias, eu tenho que comprar uma polia comercial. E pode ser que o cálculo que eu faço de polia necessária não tenha no mercado para comprar. Aí o que eu faço? Quando o cara fazer uma polia especial para mim, posso pedir. Como é especial, ele vai dizer, olha, lote mínimo 50 peças, custo dobro e demora 3 vezes para entregar. Porque ele não tem essa polia pronta para ele. Ele vai fazer especialmente para mim. Ele vai desenvolver um molde de fundição só para mim. Então, menos que 50 não compensa o custo para desenvolver o molde. Ele fala, vendo no mínimo 50. Ah, mas eu quero só 4. É problema seu, meu filho. Então, tudo que é especial, nós já vimos lá, elemento de máquina Zoom, né? Tudo que é especial é mais caro. Então, em vez de eu mandar o cara fazer uma polia especial para mim, é mais fácil eu fazer na minha empresa. Agora é mais fácil fazer na empresa, fazer 2, 3, 4 no máximo. Então eu faço chapeado soldado. Porque toda empresa metalmecânica com certeza tem solda. Então eu pego chapas de aço e faço a solda e faço a minha polia especial. É muito mais barato que comprar 50 polias do meu fornecedor, porque é o mínimo que ele vende naquele tamanho. Porque ninguém mais vai comprar. Ele vai fazer um lote 50, que é o lote mínimo econômico dele, e só eu vou comprar essa polia, porque é especial para mim. Então não compensa, é melhor eu fazer soldado. Uma polia tem uma garganta aqui, a função dela aqui é o cubo da polia, aqui é uma cala polia que a gente já vai ver. Aqui é a garganta da polia, que recebe o cabo de aço. Muito bem. Essa garganta ela tem que ter um raio aqui para receber o cabo de aço. Teoricamente, o raio da garganta seria o raio do cabo, ou seja, metade dentro do cabo. Mas na verdade, na prática, quando o cabo encaixa aqui, ele assenta. Significa que esse raio da garganta tem que ser um pouquinho maior do que o raio do cabo. Um pouquinho maior para permitir esse assentamento do cabo. Quanto? Já está resolvido faz tempo isso. 0,54 vezes diâmetro do cabo, ou seja, um pouquinho maior que o raio do cabo. Se fosse meio vezes diâmetro do cabo, seria o raio. Então, um pouquinho maior do que o raio do cabo. É o suficiente para o cabo encaixar aí, apoiar, encostar, né? Apoiar tudo ali, né? Se espalhar ali na garganta e eu tenho um apoio correto aqui do cabo, né? Muito bem. Bom, o meçamento de polias é feito por norma. Na verdade, o problema não é a polia, o problema é o cabo. Eu não posso deixar o cabo entortar demais, fazer uma curva de cabo de raio muito pequeno. E ele faz a curva na polia. Então eu tenho que ter uma polia que seja alguma coisa vezes dentro do cabo. Se for muito pequeno, o cabo vai dobrar, vai ter um raio de cobertor muito pequeno, ele vai dobrar, vai estragar, nós já vimos isso no capítulo de cabos de aço. Vale para a polia compensadora, vale para a polia de passagem. Bom, qual é essa constante que permite que o cabo não estrague quando ele passa pela polia? Que o raio de curvatura não seja tão pequeno, dado por norma. Está aqui a minha tabelinha. Essa tabela também tem a relação do diâmetro tambor, que nós vamos usar nesse capítulo, vamos usar nos outros capítulos, no capítulo de tambor. Mas nós vamos voltar nessa tabela depois. Então está aqui, em função da classe 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho o valor do KPP, que é o diâmetro da polia dividido pelo número, é só inverter essa equação, essa aqui é o KPP. E aqui eu tenho também os valores do KPC, é só inverter a equação, o diâmetro da polia compensadora dividido pelo diâmetro do cabo é o KPC.
Então eu tenho o valor do KPP e o valor do KPC, em função da classe. O diâmetro do cabo eu já tenho, já aprendi a calcular no capítulo anterior. Agora posso calcular o diâmetro de polia. Muito bem. Além disso, as polias têm a garganta ela com uma certa geometria. Ela já vem com uma certa altura pré-definida, seguindo 45 graus, vem com umas dimensões pré-definidas aqui, porque eu compro a polia pronta. Muito bem. Essa altura aqui de garganta ela é suficiente para o meu cabo ter uma inclinação máxima de 4 graus em relação ao eixo da polia. Se o cabo estiver muito inclinado, a tendência dele é sair daqui. Pula, vum, embora, vum, sai daqui. Bom, como é que eu resolvo esse problema? Se tiver mais do que 4 graus de inclinação do cabo. Simples, é só aumentar essa altura aqui. Então tem uma equação para isso. Ó. O ângulo que ocorre a inclinação do cabo, o ângulo aqui da polia, que é 45 graus, o diâmetro da polia que eu tenho, acabei de calcular, e eu calculo a altura necessária da garganta para o cabo não soltar se o ângulo for maior que 4 graus. Só que, na verdade, ninguém usa essa equação. Por quê? Porque se eu usar essa equação, eu acabei de descobrir que eu tenho que fazer uma polia especial. Uma polia com altura maior do que a base de padrão. E, de novo, volta àquela condição. Tudo que esse pessoal é mais caro não compensa. É muito melhor que vocês vão fazer no projeto de vocês, eu forçar que esse ângulo não seja maior que 4 graus. É muito mais fácil eu definir o layout do meu sistema para que esse ângulo não ultrapasse 4 graus do que mandar comprar uma polia especial. Muito bem, nós vamos discutir isso mais para frente quando falar de tambor lá na frente. Muito bem. Bom, depois que eu terminei o mínimo da polia, eu vou comprar uma polia comercial. Essa disciplina, como eu disse, é prática, né? Eu vou no mundo real. Tá, calculei a polia. A polia necessária deu 484,73 milímetros de diâmetro. Mas não ia ter essa polia. Vou ver uma comercial, por exemplo, 500 milímetros. Então eu tenho que ter uma tabela de um catálogo. Você vai ter que ter uma tabela de um catálogo para escolher a polia comercial que tem. Então, deu lá 483 milímetros de diâmetro, vou pegar o de 500. Deu 309 milímetros de diâmetro necessário, vou pegar 315. E assim por diante. Essa tabela é de um catálogo mesmo, já me dá todas as dimensões, como eu disse. Vem tudo já pronto, olha lá, a altura da garganta, o ângulo pé que é 25 graus, a largura da garganta pezinho, tudo definido aqui já. Muito bem, ótimo. Mancal da polia. A polia gira, tem que ter mancal. Mancal pode ser de escorregamento ou de rolamento. Você aprendeu isso na aula de elemento de máquinas 2. No caso de sistema de elevação, o usual é trabalhar com mancais de escorregamento. Por quê? Porque mancais, como você aprendeu na aula de elemento de máquinas 2, mancais de escorregamento, o material é mais mole. Se ele é mais mole, ele é mais flexível. Se ele é mais flexível, ele absorve vibração. Ou seja, ele admite mais choque. Em sistema de elevação, tem choque por definição. Porque ninguém levanta carga devagarinho, fazendo um carinho na carga. Só se for, como a gente sempre brinca, só se for nitroglicerina. Eu não estou levantando gente, né? Lembra da primeira aula. Isso aqui é sistema de carga. Estou levantando carga. E a carga não reclama se está um tranco. Então, é usual ter trancos no sistema de elevação. Então, por isso que é melhor usar mancal de escorregamento, porque o mancal de escorregamento aguenta melhor trancos. Ele resiste mais a choques, porque o material é mais mole e mais flexível. Como esse material é mais mole, o mancal tem que ser mais largo. Você viu isso lá na aula de elemento de máquinas 2. Se o material é mais largo, ele dá um apoio mais distribuído da polia na cruzeta. Portanto, é mais estável. Esse mancal de escorregamento, ele tem uma espessura muito mais baixa que o mancal de rolamento. Você aprendeu também na aula de elemento de máquinas 2, ou seja, faça um furo menor na polia, o que é outra grande vantagem. E, finalmente, ele é mais barato que mancais de rolamento. Muito bem, então o padrão normal é usar um mancal de escorregamento do sistema de elevação na talha. É usual. Mas não é proibido usar mancal de rolamento, não é proibido. Mas não é usual. Por quê? Porque o mancal de rolamento, que é esse caso aqui, ele é mais caro. Eu tenho que fazer um furo maior na minha polia para caber ele. Ele é mais fino, então ele fica menos estável. Normalmente eu tenho que colocar 2 rolamentos. E não é por causa da carga, é por causa dessa habilidade, que ele aumenta muito mais o custo ainda. Tá? E mancal de rolamento não resiste a choques. Se você lembrar da aula de máquinas 2, foi colocado isso lá. Eu não posso bater no mancal de rolamento. O material é muito duro.
Então ele pode trincar, é um problema. Ele não resiste a choques. Por que o pessoal, alguns, né, poucos, mas alguns usam mancal de rolamento na talha? Está aqui a figurinha. Aqui, ó. Por que alguns usam? Porque o mancal de rolamento tem uma grande vantagem em relação ao mancal de escorregamento. Ele dura muito mais. Ou seja, eu faço muito menos manutenção no meu sistema. Eu largo ele lá e esqueço dele. Ele dura décadas lá. Não preciso me preocupar em fazer manutenção no mancal. Aqui eu preciso, porque o mancal gasta mais, porque o material é mais mole, e eu tenho que trocar mais vezes. Não é que eu troco todo dia, né? Eu troco, sei lá, uma vez a cada 2, depende do uso, né? 2, 3, 4, 5 anos. Mas aqui eu troco uma vez a cada vida. Então é muito melhor. Mas e os outros problemas que ele teve no resistir a choque? E o custo, é verdade. Acontece que se você pegar um mancal pequenininho de rolamento, mancal tudo está cada vez mais barato, né? Vai ser desenvolvida a tecnologia, vai ficando mais barata, os produtos ficando mais baratos. Bom, tira o problema de inflação, né? Ótimo. Então, a casa de rolamento estão caindo de preço. Vem caindo, continuam caindo constantemente. Quer dizer, a diferença de preço desse mancal para esse, se for um mancal de rolamento pequeno, é muito pequena a diferença. Então aí já não tem mais problema. Ah, é um pouco mais caro, mas esse aqui custa R$10, esse aqui custa 12. Tudo bem, né? Então é uma coisa, né? Uma ponte custa 200, 300, 400, 1.000, 1 milhão de reais, quer dizer, R$10 mais, R$10 menos, não faz diferença nenhuma, né? Então tem esse ponto. É lógico que uma ponte que usa um mancalzinho pequenininho assim não custa esse preço, né? Deve custar uns 120 mil, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, R$10 em 120 mil, não precisa me preocupar, né? Então, primeiro, essa é a razão. O custo não fica tão proibitivo. E a segunda razão é que ele aumenta muito a vida útil. E o impacto? Ele coloca 2 rolamentos aqui para distribuir melhor o impacto e ele meio que contorna esse problema. Mas o normal ainda é mancal de escorregamento pelas razões que eu coloquei aqui. Muito bem, vamos estimar as dimensões do mancal. Então, o mancal de escorregamento, eu tenho o diâmetro e o comprimento. Você aprendeu lá na aula de elemento de máquinas 2. Eu estou recuperando aquele capítulo aqui, tá? Bom, para mim estimar o diâmetro do mancal de escorregamento, eu posso pegar o próprio diâmetro do eixo da polia, que é a cruzeta, que nós vamos calcular nos próximos capítulos. Então, tendo a cruzeta, eu vejo qual é o diâmetro do mancal de escorregamento. Professor, mas a cruzeta eu calculo depois. Pois é. Então, você pega uma tabelinha prática dessas, que te indica diâmetros de pontes que já foram fabricadas. A sua ponte vai ser igual a essa? Não, mas vai ser parecida, né? Com certeza você não vai revolucionar a engenharia, né? Mas que você seja um gênio, aí você vai revolucionar o mundo inteiro, não só a engenharia, né? Mas se você for uma pessoa, um gênio normal, não vai sair revolucionando o mundo. Portanto, o sistema de elevação que você está calculando é pelo menos semelhante ao que alguém já calculou. Então você pega o que alguém já calculou, por exemplo, em função da carga, uma ponte de 10 toneladas. Qual é o diâmetro interno do mancal de escorregamento que aquele cara que fez a ponte de 10 toneladas lá atrás usou? Ele usou um mancal de diâmetro interno 80 milímetros, por exemplo, nesse exemplo aqui. Tá bom. Será que vai dar certo para mim? Pode ser que não, mas se não der certo, está quase certo. Porque se para ele deu certo, porque para mim não daria, né? Se a ponta é a mesma capacidade. Muito bem, e aí tem o comprimento do mancal, que é o Bzão. E eu peguei a equação lá de elemento de máquina 2 de novo. O Bzão é Bzinho mais 2 vezes 5 a 10 milímetros. Folguinha para um lado, folguinha para o outro. 5 a 10 de cada lado de folga. E o que é o Bzinho? É a largura da cabeça da polia, que está naquele catálogo que a gente acabou de ver ali atrás. Definida a polia, eu tenho o Bzinho. Para calcular o Bzão, para estimar o valor do Bzão, eu pego o Bzinho, somo 5 a 10 milímetros de cada lado. Então, 2 vezes 5 a 10 milímetros. Pronto. Agora eu tenho as dimensões do meu mancal de escorregamento. Só que você lembrar do elemento de máquinas 2, agora eu tenho que verificar. Bom, são 2 verificações que eu faço. Primeira verificação, pressão média. A pressão média, que é a força vezes um coeficiente de segurança, que é 1,5 para a máquina de elevação e transporte, dividido pela área projetada, dB, que eu acabei de estimar, tem que ser menor ou igual que a pressão dividida do material. E para bronze, que é o normal, é lógico que eu posso usar o material que eu quiser, mas o padrão usual que quase todo mundo usa é bronze em mancal de escorregamento de talha, a pressão admissível é 0,6 a 1,2 kg por milímetro quadrado. Pronto.
Faço a verificação, passar, passou, se não passar eu aumento o tamanho até dar certo. E eu também tenho que verificar a velocidade de escorregamento. Velocidade é πdn. Π vezes o diâmetro interno do mancal vezes a rotação da polia. Porque a polia que está girando em cima da cruzeta. Então essa é a rotação do mancal também, né? E a velocidade de escorregamento é a tangente, a velocidade tangencial, que é πdn. Bom, calcular a velocidade de escorregamento, eu faço a comparação. Pego aquela pressão que eu calculei, pego essa velocidade que eu calculei, multiplico os dois, esse valor tem que estar na faixa de 0,03 a 0,20 kg/força por minuto quadrado, que é pressão, vezes metros por segundo, que é velocidade. Essa é a faixa admissível. Mais que isso não é aceitável, menos que isso está superdimensionado. Mesma coisa aqui. Mais que isso não é aceitável, menos que isso está superdimensionado. Muito bem. Espessura do mancal. Eu peguei a equação lá também de máquinas 2, uma equação aproximada. O diâmetro externo do mancal é 1,07 vezes o diâmetro interno mais meio centímetro. Essa equação empírica que o professor de máquinas 2 mostrou para você. Isso eu não quiser nem fazer quando tem tabelas práticas aqui. Dado o diâmetro interno, diâmetro externo estimado. Interno, externo, assim por diante. Então, se a minha cruzeta tem um diâmetro, por exemplo, de 100 milímetros, o meu mancal tem um diâmetro interno também de 100, porque monta na cruzeta, e o diâmetro externo dele é 115, ou seja, tem uma espessura de 7,5 milímetros, por exemplo. Finalmente, eu fiquei de falar disso no capítulo anterior, capítulo de cabo de aço. Eu falei que falaria hoje, eu só posso falar isso hoje. Não podia falar semana passada, porque eu não tinha condição de chegar no resultado. Como é que eu calculo a força no cabo, que você usou lá para calcular o seu cabo, no capítulo anterior? E eu tirei da cartola no exercício, se você lembrar do capítulo anterior. Bom, a força no cabo é a carga que eu vou levantar dividido pelo número de cabos. Tudo bem, essa é a equação básica. Se eu quiser levantar 10 toneladas com um cabo, cada cabo aguenta 10 toneladas. Se tiver 10 toneladas em 2 cabos, cada cabo 5 toneladas, e assim por diante. Só que eu não posso esquecer que o cabo também sustenta o moitão que está embaixo dele pendurado. Então não é só a carga de elevação que eu tenho que colocar na equação, de colocar a carga de elevação mais o peso de moitão dividido pelo número de cabos. Então, sei lá, 10 toneladas mais 500 kg do moitão dividido por 4 cabos, sei lá. Muito bem, só que tem mais um detalhe. O detalhe é que eu tenho perda de energia na minha talha, acabamos de ver isso. Quer dizer que se eu faço 10 toneladas de um lado da minha talha, lá no gancho, que é a parte de baixo, chegam 9,9 toneladas, é um número menor. E eu quero levantar 10 toneladas. Quer dizer que se eu fizer a conta ao contrário, se eu quiser 10 toneladas de força no gancho, que é embaixo do moitão para baixo, eu tenho que fazer no cabo, que é do moitão para cima, 10,1 toneladas de força. Para vencer a carga, que é 10 toneladas, mais a inércia, mais o atrito interno lá no moitão. Bom, como é que eu faço isso em engenharia? Eu divido pelo rendimento do sistema, que nós já desenvolvemos aqui. Então, carga elevada é um dado problema. O cliente fala, eu quero levantar 10 toneladas, 5 toneladas, 20 toneladas, assim por diante. Rendimento do moitão nós já resolvemos agora há pouco, já desenvolvemos a equação e assim por diante. Bom, e o número de cabos de peso do moitão? Eu tenho tabelas práticas, que são de pontes rolantes já fabricadas. O que as pessoas já fizeram. Eu não sou obrigado a fazer igual. Mas se eles fizeram e deu certo, por que eu vou reinventar a roda, né? Então, por exemplo, uma ponte de 25 toneladas, sugere-se, a maioria das pessoas já faz assim, já fez, tem feito, 4 cabos. 25 toneladas, 4 cabos. 50 toneladas, 8 cabos, e assim por diante. O que é esse número aqui em parênteses? Por exemplo, 25 toneladas. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria das pessoas, quando projetam pontes de 25 toneladas, usam 4 cabos. Mas um número significativo de projetistas usaram 8 cabos. Então, põe entre parênteses aqui, ó. Normal, o padrão, o usual, o mais comum é 4 cabos, mas tem bastante gente que usa 8. É isso que quer dizer. E aí, ele já tem o peso daquele moitão que foi fabricado por alguém lá atrás. O seu moitão vai ficar com o mesmo peso? Não necessariamente, mas vai ficar próximo, porque de novo você não vai reinventar a roda, né? Você não vai revolucionar a engenharia, quer dizer, o seu moitão vai ser parecido, pelo menos, com o moitão que já existe por aí. Portanto, o peso do seu moitão vai ser parecido com o peso do moitão que já existe. Então você estima o peso do moitão, um peso aproximado, sei lá, 20 toneladas, eu vou usar 4 cabos e o moitão vai pesar aproximadamente
360 quilos. Então você põe aqui 20 toneladas, 360 quilos. No caso aqui, 4 cabos e o rendimento do moitão que está nas transparências anteriores. Aí você calcula a força do cabo e aí você dimensiona o cabo, depois vem aqui, dimensiona a polia, mancada polia, e aí continua, que são os próximos capítulos da disciplina. Bom, muito bem, muito obrigado. Por hoje é isso, até a próxima oportunidade.